americanos. E Lula é citado nominalmente 17 vezes só no documento preliminar. Maduro diz que Lula era coordenador-geral do esquema no Brasil, desde a fundação do Foro de São Paulo. Que Lula decidia pessoalmente como o dinheiro seria distribuído, quais campanhas receberiam quanto, quais candidatos eram estratégicos, quanto iria para a mídia, quanto para a compra de parlamentares, quanto para movimentos sociais. Lula controlava tudo. E Maduro não está fazendo acusação vazia. Está entregando provas documentais físicas, extratos bancários detalhados com origem e destino de cada transferência, ordens de pagamento assinadas, e-mails trocados entre assessores dele e assessores de Lula discutindo valores e estratégias, gravações de conversas telefônicas, onde distribuição de recursos era combinada, atas de reuniões secretas do Foro de São Paulo, onde planilhas eram apresentadas e aprovadas. Promotores americanos estão fazendo perícia completa em toda a documentação, verificando a autenticidade, cruzando dados. Mas a avaliação preliminar é que o material é legítimo. Papéis timbrados conferem. Assinaturas batem com padrões conhecidos. Datas são consistentes. Valores coincidem exatamente com movimentações financeiras já rastreadas anteriormente por inteligência americana. Está tudo se encaixando perfeitamente. E agora vem a bomba que absolutamente ninguém esperava. Maduro cita Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil aparece na delação. Por que diabos nome de Moraes estaria em depoimento de ditador venezuelano sobre narcotráfico e lavagem de dinheiro? Conexão revelada é chocante. Segundo Maduro, em 2019, quando Bolsonaro acabava de assumir presidência e estava desmontando esquemas do PT, surgiu problema grave. Bolsonaro estava investigando a origem de recursos de campanhas petistas, estava autorizando Receita Federal a quebrar sigilos bancários, estava dando carta branca para a Polícia Federal investigar lavagem de dinheiro sem interferência política. E isso ameaçava expor toda a estrutura de financiamento do Foro de São Paulo. Se investigações avançassem, chegariam inevitavelmente no dinheiro venezuelano. Chegariam nos 432 milhões. Chegariam em Lula. Chegariam em todo o PT. Seria colapso completo do sistema. Então precisavam bloquear investigações, precisavam parar Bolsonaro. E precisavam de alguém dentro do judiciário com poder suficiente para fazer isso. Alguém que pudesse abrir inquéritos contra investigadores, que pudesse censurar divulgação de informações, que pudesse prender quem chegasse perto demais da verdade. E segundo Maduro, foi nesse contexto que Alexandre de Moraes entrou no esquema. Maduro afirma que em junho de 2019 houve reunião secreta em Caracas. Participaram representantes da Venezuela, de Cuba, da Bolívia e do Brasil. Lado brasileiro foi representado por 2 assessores muito próximos de Lula. Maduro não identifica quem eram ainda nessa parte preliminar da delação. Diz que vai revelar nomes na segunda fase do depoimento. Nessa reunião, foi decidido que Moraes seria a peça-chave da estratégia de proteção. Moraes tinha sido recém-nomeado para a STF por Temer, mas já demonstrava alinhamento ideológico com a esquerda. Já demonstrava disposição para atuar politicamente. E, principalmente, já demonstrava que não tinha limites éticos ou legais quando decidia perseguir alguém. Comente aqui embaixo seu choque com essas revelações sobre Moraes. Maduro afirma que foi acertado que Moraes receberia apoio logístico, jurídico e financeiro para abrir inquéritos contra bolsonaristas. Inquérito das fake news. Inquérito dos atos antidemocráticos. Inquérito do 8 de janeiro. Todos esses inquéritos tinham o objetivo real de bloquear investigações que pudessem chegar no dinheiro venezuelano. E em troca desse trabalho, segundo Maduro, Moraes receberia proteção futura. Se algum dia precisasse de exílio, Venezuela ofereceria. Se precisasse esconder dinheiro, estrutura venezuelana ajudaria. Se precisasse desaparecer, rota de fuga estaria garantida. Era seguro para Moraes atuar sem medo de consequências. E Maduro vai além. Afirma que o escritório de advocacia da família de Moraes recebeu contratos superfaturados de empresas ligadas à Venezuela entre 2020 e 2022. Contratos totalizando exatos 9 milhões de reais. É valor específico que aparece em documentos que Maduro entregou. 9 milhões de reais. É exatamente o valor do contrato que o escritório da família Moraes fez com o banco de Daniel Vorcaro, que já era conhecido. Mas agora, Maduro está revelando que dinheiro desse contrato vinha originalmente da Venezuela. Era lavagem. Empresa brasileira recebia dinheiro venezuelano através de triangulação complexa e repassava como contrato legítimo para escritório de Moraes. Lavagem perfeita. Promotores americanos consideram essa parte da delação extremamente grave, porque, se confirmada, significa que ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro está comprometido com organização criminosa internacional. Está recebendo dinheiro de narcotráfico e está usando o poder judicial para proteger o esquema. É corrupção em escala gigantesca. E tem mais.
Maduro revela que Moraes não foi o único juiz brasileiro no esquema. Havia rede inteira dentro do judiciário. Maduro cita pelo menos outros 4 magistrados brasileiros que receberam benefícios em troca de decisões favoráveis ao PT e contrárias a investigações. Não identifica nomes ainda, mas promete revelar na segunda fase com provas documentais. E essa rede judicial era coordenada por quem? Por Lula, pessoalmente. Maduro descreve Lula como o cérebro da operação brasileira. Lula que articulava com juízes, Lula que negociava proteções, Lula que distribuía recursos, Lula que garantia que sistema continuaria funcionando mesmo depois dele sair da presidência. E funcionou perfeitamente, até a captura de Maduro, porque Moraes conseguiu bloquear toda e qualquer investigação que se aproximasse perigosamente da verdade. Prendeu investigadores, censurou jornalistas, intimidou empresários, perseguiu políticos e garantiu que dinheiro venezuelano nunca fosse descoberto. Mas agora Maduro está contando tudo, e Estados Unidos tem jurisdição para agir. Por quê? Porque parte do dinheiro passou por bancos americanos, porque lavagem envolveu território americano, porque narcotráfico afetou diretamente Estados Unidos com fentanil e cocaína entrando no país. Então o Departamento de Justiça americano pode processar todos os envolvidos mesmo sendo estrangeiros. E já começou. Promotores americanos emitiram ontem mandados de busca e apreensão internacionais para 13 pessoas citadas na delação de Maduro. Lista não foi divulgada publicamente ainda, mas fontes confirmam que há brasileiros na lista. Possivelmente Lula, possivelmente Moraes e possivelmente outros ex-ministros e assessores. Mandados internacionais significam que, se essas pessoas pisarem em território americano ou em país que tem tratado de extradição com Estados Unidos, serão presas imediatamente. É cerco judicial se fechando. É fim da proteção que tinham. Reação em Brasília está sendo de pânico total. Palácio do Planalto convocou reunião emergencial na madrugada quando o vazamento apareceu no New York Times. Lula foi acordado às 3 da manhã. Leu trechos da reportagem e entrou em desespero. Porque sabe exatamente o que Maduro pode revelar. Porque participou pessoalmente de tudo o que Maduro está contando. Moraes também foi informado durante a madrugada. E pela primeira vez em anos, Moraes está com medo real. Porque delação não é no Brasil. É nos Estados Unidos. Ele não controla a justiça americana. Não pode censurar promotores americanos, não pode prender investigadores americanos, não pode intimidar testemunhas que estão em solo americano. Está completamente exposto. E tentou acionar advogados americanos urgentemente. Quer contratar defesa preventiva nos Estados Unidos, mas escritórios que consultou recusaram. Nenhum grande escritório americano quer defender alguém acusado de ligação com o narcotráfico venezuelano. É suicídio profissional. É mancha na reputação. Então Moraes está sem defesa adequada. Gilmar Mendes está se afastando rapidamente de Moraes. Mandou mensagem ontem que vazou. Alexandre, não posso te ajudar nisso. Se acusações forem confirmadas, você está sozinho. Não vou queimar meu nome defendendo ligação com o narcotráfico. É abandono total até de aliados mais próximos. Dias Toffoli também recuou. Disse em conversa privada que vazou: sempre avisei que Moraes ia longe demais, agora colhendo consequências. E tem possibilidade de que Toffoli também seja citado na segunda fase da delação. Maduro mencionou que revelaria outros magistrados. Toffoli pode estar na lista. PT está tentando fazer controle de danos. Gleisi Hoffmann deu entrevista dizendo que delação de bandido não tem credibilidade, que Maduro está mentindo para conseguir benefícios, que tudo é armação americana contra a esquerda latino-americana. Mas discurso não está convencendo ninguém, porque Maduro está apresentando documentos. Não é só palavra dele contra outros. E Lula vai ter que se pronunciar. Não tem como ficar em silêncio quando o ditador venezuelano te cita 17 vezes em delação para a justiça americana. Assessores estão preparando nota oficial, mas estão com dificuldade enorme, porque qualquer declaração que Lula fizer pode ser usada contra ele posteriormente em processo nos Estados Unidos. Então estão cogitando estratégia de não dizer absolutamente nada, ignorar completamente, fingir que não existe, deixar passar, esperar que vire página. Mas é estratégia arriscada, porque silêncio pode ser interpretado como confissão e a opinião pública vai cobrar posicionamento. Eduardo Bolsonaro, que está em Washington, já teve acesso a trechos mais extensos da delação e postou: isso é só começo. Maduro sabe de tudo e vai contar tudo. Lula está acabado, Moraes está acabado, PT está acabado, esquema inteiro vai desmoronar. É questão de semanas. Paulo Figueiredo também se pronunciou. Sempre disse que havia dinheiro de fora financiando a esquerda brasileira. Sempre disse que Venezuela estava envolvida, sempre disse que havia juízes protegendo o esquema, e fui chamado de louco, de conspiracionista. Agora Maduro está confirmando tudo que eu denunciei durante anos. Constantino comentou: delação de Maduro é terremoto político que vai derrubar múltiplos governos na América Latina. Brasil, Bolívia, Colômbia
Todos tinham gente recebendo dinheiro venezuelano e Maduro vai entregar